Prévia do Fed. Observadores cripto veem Powell mantendo a porta aberta para aumentos de taxas além de julho. Criador de Axie Infinity desenvolverá novo jogo em parceria com CyberCons. Putin assina a lei do rublo digital, dando luz verde à moeda digital do Banco Central da Rússia. Começa agora o seu Informe Cripto com as informações mais relevantes para o dia de hoje, mas antes, se você quer se manter sempre informado e atualizado com tudo o que acontece no mundo cripto, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Prévia do Fed. Observadores cripto veem Powell mantendo a porta aberta para aumentos de taxas além de julho. O Federal Reserve, Fed, dos Estados Unidos deve anunciar sua decisão sobre a taxa de juros na quarta-feira, e a questão não é se ele aumentará o custo de empréstimo de referência em 25 pontos base, BPS, mas se o aumento marcará o fim de um ciclo de aperto que começou há 16 meses e foi parcialmente responsável pela queda do mercado de criptomoedas no ano passado. Espera-se que o Fed eleve a taxa para uma alta de 22 anos de 5,25% a 5,5%, com o presidente Jerome Powell realizando uma coletiva de imprensa meia hora após o anúncio das 18 horas horário de Nova York. Uma pesquisa recente da Reuters com 106 economistas mostrou que a maioria espera que o aumento seja o último por um tempo. Os futuros de fundos do Fed mostram que os traders também esperam que o Fed mantenha as taxas estáveis até o início do próximo ano. Alguns observadores de criptografia, no entanto, sugerem o contrário. Observando o resumo das projeções econômicas, SEP, do Fed de junho, a previsão mediana entre as autoridades do Fed indicou que mais 2 aumentos de 25 pontos base ocorreriam até o final do ano, mas os mercados não aceitaram totalmente essa visão e continuam a sugerir que um aumento, 65%, é mais provável do que 2, 27%, disse Matt Kunk, analista de pesquisa da empresa de negociação de criptomoedas e provedor de liquidez GSR a CoinDesk. Nosso caso base de final de ano permanece alinhado com as previsões do SEP e antecipa que outro aumento ocorrerá este ano devido à persistência sustentada da inflação medida pelo Core IPCE, que é o medidor de inflação preferido do Fed, disse Kunk. Não é apenas cripto. O Bank of America espera que o Fed aumente as taxas em setembro. Continuamos esperando um segundo aumento de 25 pontos base em setembro, mas a ação após julho continua altamente dependente de dados, tanto em termos do momento dos aumentos quanto se eles acontecerão, disse a equipe global de pesquisa FX do Bank of America em nota aos clientes na sexta-feira. Desde a reunião do Fed de junho, as ações subiram e os investidores reduziram as expectativas de mais aperto, observando a contínua resiliência do mercado de trabalho e a queda da inflação e ficaram mais confiantes em um pouso suave para a economia. O Bitcoin subiu 16%, em grande parte devido ao otimismo spot ETF e parcialmente auxiliado pelo cenário econômico, Goldilocks. Isso significa que sugestões de mais aumentos de juros após julho podem fazer com que os investidores tirem algum risco da mesa, pressionando para baixo os ativos de risco, incluindo criptomoedas. Um aumento de 25 bps na taxa de juros é totalmente esperado pelo mercado, mas estaremos observando o texto no comunicado e na subsequente conferência de imprensa de Powell, onde um tom quis deixando as portas abertas para um novo aumento da taxa este ano pode pressionar ainda mais os mercados, disse Dick Lo, fundador e CEO da empresa de negociação de criptomoedas TDX Strategies. As correlações mudam rapidamente. É possível que o comunicado do Fed e o sentimento de Wall Street não importem tanto para o Bitcoin. A correlação da criptomoeda com as ações enfraqueceu nos últimos 90 dias. No entanto, as correlações são indicadores retroativos e podem mudar rapidamente. Além disso, o momento de alta do Bitcoin, fortalecido pelo arquivamento do ETF da BlackRock em 15 de junho, enfraqueceu ultimamente, com empresas como o JP Morgan dizendo que qualquer aprovação provavelmente não mudará o jogo para o mercado de criptomoedas. Na segunda-feira, a criptomoeda caiu mais de 3%, saindo da sua banda de Bollinger para sinalizar uma potencial explosão de volatilidade para o lado negativo. Isso significa que os traders de criptomoedas podem ficar melhor prestando atenção ao que o Fed diz e como os mercados tradicionais reagem. Estou analisando o tom que o Fed definirá para as próximas reuniões em setembro e além. Estamos em um momento intrigante, já que a inflação está recuando,
mas os efeitos de base favoráveis serão menos pronunciados daqui em diante. Além disso, o preço do petróleo se recuperou cerca de 10% nas últimas semanas, disse David Lavin, chefe de pesquisa da plataforma institucional de derivativos cripto Falcon X, em um e-mail, sugerindo o escopo para uma conversa dura do Fed. Lavin disse que a ação atual do mercado de cripto é uma reminiscência de 2019, marcada pela empolgação na indústria de cripto e alguma apatia do mercado mais amplo. Espero que o mercado cripto avance com os ativos de risco de forma mais ampla, disse Lavin. Tim Frost, CEO da plataforma de riqueza digital YieldApp, alertou que pode ser muito cedo para comemorar o mercado de criptomoedas em alta. Se o discurso de Powell for particularmente hawkish, ou os minutos posteriores revelarem um sentimento hawkish sustentado ou aumentado, isso provavelmente afetará o rally cripto que vimos na semana passada, disse Frost. Com decisões recentes da SEC sobre Binance, Coinbase, em seguida, vitória parcial de Ripple sobre o regulador fornecer alguma certeza, muitos já começaram a comemorar o início de um mercado altista. Porém é muito cedo para estourar o champanhe. Criador de Axie Infinity desenvolverá novo jogo em parceria com CyberCons. A executiva da Sky Mavis, Kathleen Osgood, disse que o catalisador para o renascimento dos jogos blockchain seria uma experiência que entendesse as motivações que levam os usuários ao Web3. Sky Mavis, a empresa por trás do popular jogo de blockchain Play to Earn, P2E Axie Infinity, anunciou uma parceria com a coleção de tokens não fungíveis, NFT, baseados em Ethereum CyberCons para criar um ecossistema de jogos mais abrangente para o blockchain Ronin. No anúncio, a empresa também provocou a criação de um novo jogo, embora tenha fornecido poucos detalhes sobre o próximo desenvolvimento do jogo. No entanto, Kathleen Osgood, chefe de desenvolvimento de negócios da Sky Mavis, disse ao Cointelegraph em um comunicado que o novo jogo será interoperável integrando-se às experiências existentes do Axie Infinity. Além de um novo jogo, o anúncio também destacou que o jogo Play Collect da CyberCons, um jogo blockchain baseado em Polygon que integra token Soulbound e permite aos jogadores coletar NFT de dentro do jogo, também está migrando para o blockchain Ronin. De acordo com o anúncio, a mudança para o blockchain Ronin permitirá que a CyberCons expanda sua base de usuários acessando a comunidade principal de jogos da Ronin. O volume de vendas da Axie Infinity disparou em 2021, mas desacelerou ao longo de 2022 e 2023. Fonte: CryptoSlam. Axie Infinity se tornou popular em 2021 por introduzir um novo paradigma nos jogos chamado jogar para ganhar. Isso permitiu que os jogadores ganhassem tokens criptográficos para jogar. O jogo continua sendo o principal projeto em volume de vendas, de acordo com o rastreador de dados NFT CryptoSlam. Por outro lado, o CryptoCons também chegou às manchetes em 2021 por queimar $4 milhões em Ether em 5 horas durante o evento de cunhagem. Em comparação com a mania do NFT em 2021, o interesse em jogos blockchain diminuiu recentemente, com alguns jogos baseados em criptografia como Neopets fazendo a transição para uma abordagem não criptográfica. No início deste ano, Alexander Lasse, cofundador da Sky Mavis, disse ao Cointelegraph que o modelo de jogar para ganhar não funciona em seu estado atual. Lassen destacou em 12 de janeiro que os jogos devem ser divertidos primeiro e exigir um sólido apoio econômico que permita aos jogadores ganhar. Apesar disso, Osgood mantém a certeza de que o catalisador para o renascimento do espaço de jogos blockchain virá de um jogo ou de uma experiência que compreende verdadeiramente as motivações subjacentes que levam os usuários ao Web3. De acordo com o executivo, muitas equipes dentro do espaço têm apenas tentado copiar e colar o que funcionou no Web 2. No entanto, Osgood acredita que isso não será o catalisador para um crescimento explosivo. Ela explicou: o potencial para atrair um grande público reside na abordagem inovadora de alavancar a Web 3 como uma nova experiência, ao mesmo tempo em que atinge efetivamente os usuários que são inerentemente atraídos por suas ofertas exclusivas. Osgood também disse ao Cointelegraph que a Sky Mavis começou a abrir sua infraestrutura para o ecossistema Web3 por meio da blockchain Ronin. O executivo disse que isso pode levar à criação de comunidades de jogos mais recompensadoras e duradouras.
Putin assina a lei do rublo digital, dando luz verde à moeda digital do Banco Central da Rússia. O presidente russo, Vladimir Putin, assinou oficialmente um projeto de lei que introduzirá uma versão digital da moeda nacional do país. A medida dá autoridade legal ao Banco da Rússia, o Banco Central do país, para atuar como operador de plataforma para o rublo digital, de acordo com um documento oficial. De acordo com a lei recém-assinada, o Banco Central da Rússia será responsável por gerenciar as contas digitais do rublo. Eles também serão os principais operadores da infraestrutura do rublo digital e serão responsáveis por todos os ativos armazenados. O rublo digital atuará como uma nova forma de pagamento, ao lado de rublos em dinheiro e não monetários. O projeto de lei permitirá que o Banco da Rússia inicie os testes do CBDC a partir de 1º de agosto. Em comunicado, a governadora do Banco da Rússia, Elvira Nabiullina, enfatizou que não é obrigatório que os cidadãos russos usem o CBDC. Em vez disso, os indivíduos terão a liberdade de escolher se querem ou não adotar o rublo digital. Nabiullina expressou sua esperança de que o rublo digital seja mais conveniente e econômico para indivíduos e empresas, apresentando uma nova oportunidade. Ninguém vai forçar ninguém a entrar no rublo digital, mas realmente esperamos que seja mais conveniente e barato para pessoas e empresas, e eles começarão a usá-lo. Esta é uma nova oportunidade. Rússia impulsiona desenvolvimento de CBDC em meio a sanções ocidentais. A Rússia vem discutindo a ideia de um rublo digital há vários anos. No entanto, o conceito ganhou força significativa após a imposição de sanções pelos Estados Unidos e seus aliados. Essas circunstâncias geraram um senso de urgência para lançar a CBDC, levando à rápida aprovação do projeto de lei em ambas as casas do Parlamento da Rússia, a Duma Estatal e o Conselho da Federação. O Banco da Rússia está trabalhando no desenvolvimento do rublo digital há algum tempo. Em 2020, eles lançaram um relatório analítico sobre o assunto, que incluiu feedback de bancos russos e outros participantes do mercado financeiro. Em fevereiro de 2022, foram realizados testes pilotos com diversos bancos do país. No entanto, a eclosão da guerra na Ucrânia destacou ainda mais a necessidade de implementar o rublo digital como meio de mitigar o impacto das sanções ocidentais. Além da Rússia, outras 21 nações também lançaram programas piloto para a CBDCS, de acordo com o rastreador CBDC do Atlantic Council. O rastreador mostra que 130 países, representando 98% do PIB global, estão atualmente explorando um CBDC, enquanto 19 dos países do G20 estão em estágio avançado de desenvolvimento de CBDC. No total, 11 países lançaram totalmente uma CBDC, incluindo China, Bahamas, Nigéria, Anguila, Jamaica e 7 países do Caribe Oriental. Vale ressaltar que os Estados Unidos estão entre os poucos países que não têm planos confirmados de lançar uma moeda digital. No entanto, o país ainda está avançando em um CBDC de atacado, banco a banco. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia e a resposta às sanções do G7, os desenvolvimentos de CBDC no atacado dobraram. Atualmente, existem 12 projetos CBDC de atacado transfronteiriços. Se esse tipo de vídeo te mantém informado e atualizado sobre o mercado cripto, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima reportagem.